gente! Mais um podcast Mundo Empresarial começando agora. Oh, que coisa boa, né? Mais uma história que a gente vai conhecer aqui de forma profunda, assim. E eu tô super empolgada porque é um nicho bem específico. Mas calma, que eu já vou apresentar para vocês quem é a empresa de hoje, quem são esses empreendedores que estão aqui na minha frente já. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos quase 140 mil inscritos. Já estamos chegando em 140 mil inscritos no nosso canal. De forma natural, orgânica, exatamente. Só acompanhando o nosso conteúdo aí de empreendedorismo. São 10 anos aí do mundo empresarial. Uma trajetória muito significativa pra gente. Então, muito obrigada a você, empreendedor, que já passou aqui conosco, né? Seja pela reportagem, seja aqui no podcast também. Enfim, é sempre um prazer imenso conhecer a trajetória de cada um, né? A gente sabe que o que movimenta esse Brasil é o empreendedorismo. A gente sabe que a gente precisa dar voz aos empreendedores, porque é um desafio muito grande, né? Então, se você se identifica com esse propósito, se você tem uma trajetória muito interessante e queira compartilhar conosco, entre em contato com a nossa produção. Tá aparecendo aqui na tela para você, seja para aparecer no nosso programa, que vai ao ar aos domingos pela Rede TV, para todo o Brasil, na VTV SBT também, aqui no nosso canal do YouTube, na íntegra você consegue acompanhar também o programa e, obviamente, a gente tem um encontro marcado aqui, sempre às 8 e 8 da noite, nos nossos podcasts, né? Apresentando mais uma trajetória de uma empresa aí para você acompanhar conosco. Então, vai ser um prazer também conhecer um pouco mais de você, tá? E da sua vida pessoal também, porque a gente não aborda só a parte da empresa, não. A gente gosta de entender como tudo começou na trajetória de cada um, né? De cada empreendedor. Então, é um prazer imenso pra gente. E agora, a gente precisa começar esse podcast, assim, sempre com aquele sabor especial, né? Porque a gente tem um patrocinador aqui que nos dá essa garantia de sucesso, que é a Croissant e Companhia. Eles são referência em salgados e doces também, tá? São deliciosos e práticos. Então, pra você que busca qualidade e sabor, você precisa conhecer os produtos da Croissant, porque, olha, são fantásticos, gente. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo e tem uma infinidade de opções, desde salgados e doces, croissants, coxinhas, salgados integrais, mini churros, para todos os gostos. Então não tem desculpa. Todos são congelados para sua praticidade. Então prepara simples e rápido do jeito que a gente gosta. É só aquecer e saborear. O difícil é esperar ficar pronto, porque aquele cheirinho vai deixando a gente com água na boca. Não é? Não tem como. É muito bom. Então procure pela loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o site também que está aparecendo aqui na tela. Saiba como você pode levar essa experiência maravilhosa para o seu evento ou até, quem sabe, também começar um grande negócio aí, sendo revendedor da Croissant e Companhia, que é parceria, assim, fantástica, de sucesso. Então não tem como você se arrepender, pode ter certeza que é garantido o sucesso, tá? Croissant e Companhia, muito obrigada por apoiar o mundo empresarial. Croissant e Companhia, o salgado genial. Agora sim, a gente vai falar com uma empresa, uma das maiores referências em ensaios não destrutivos, testes laboratoriais e inspeções industriais, ou seja, um nicho muito específico no Brasil. Diretamente da Labimor, sejam bem-vindos Pedro Morandini e Cláudio Morandini. O sobrenome é o mesmo porque a gente está falando de uma empresa aqui familiar, vamos se dizer assim, né, sim. Cláudio? Posso dizer assim? Pode dizer que é uma empresa familiar, sim. Pai e filho aqui, né? Mas tem toda uma outra estrutura aí por trás que a gente vai conhecer agora. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós é que agradecemos e ficamos contentes. A empresa especificamente, a Labimor, ela fica aonde? Ela está localizada em Itatiba? Estamos em Itatiba, ali entre Campinas e Jundiaí, em Itatiba. Uma localização muito boa, inclusive, uma cidade muito boa. Isso, é. Ela, assim, a localização é importante? Sim, claro, sempre conta. Logisticamente falando, né, talvez? Logisticamente, falando. Nós somos um laboratório de ensaios. O que a gente produz, na verdade, é um conhecimento, é um relatório. A gente não produz peças. Porque até uma vez minha mãe falou, mas você vai fazer ensaio? O que é um ensaio? É aquele conflito de geração que a gente estava conversando ali nos bastidores um pouquinho. O que é um ensaio, né? Você vai fazer ensaio fotográfico e tal. É um laboratório, mas o que você faz exatamente, né? Então, essa é uma pergunta que muita gente, né, às vezes faz pra gente, né? Fica com aquele ponto de interrogação, né? Ali na avenida onde a gente tá, o pessoal vê ali, tem uma, sei lá, tem um bar, na frente tem uma farmácia, tem um supermercado e tem a Labimor. Mas o que vocês fazem aqui nessa empresa, né? Que é bonita, assim, na rua se destaca. Eu falo, a gente é um laboratório de ensaios, né? Então, o nosso produto é esse conhecimento
É o que a gente vende, é o relatório de ensaios. É uma informação. Uma informação que é importante para os nossos clientes, para eles conseguirem vender os produtos deles. Entendeu? É bem técnico mesmo, né? É um laboratório de engenharia. A gente considera que é um laboratório de engenharia. E o comparativo, quando a gente fala em laboratório, até vamos falar sobre isso mais tarde, o que vem na cabeça quando você fala um laboratório? Mas todo mundo faz exames, faz exame de sangue, você faz química, exames de né? Metal branco, mexendo com os químicos, assim. Com luvas, com luva, touca, com touca, com máscara. óculos, a gente vê nos filmes. E isso também é laboratório, né? Existem muitos outros tipos de laboratório. E eu trabalhei numa indústria multinacional antes da Labimor. E nessa indústria eu era o responsável dos laboratórios, né? E eram testes mecânicos que eu fazia lá. E hoje eu também tenho a Labimor, que é uma empresa que faz ensaios mecânicos. Poxa, mas ensaios mecânicos? O que é isso? O que é? Aí voltando à pergunta da minha mãe, né? Mas o que você vai fazer? O que é um ensaio mecânico? Então a gente pega, por exemplo, a gente trabalha muito com o mercado automotivo. Não só, mas bastante com o mercado automotivo. Então, sei lá, pega lá o retrovisor do veículo. Precisa fazer teste no retrovisor do veículo? Precisa. Precisa fazer teste para ver se a chuva não vai fazer perder a cor, se as pedras que vão vir na estrada, se elas não vão simplesmente destruir a peça, se a temperatura quente ou fria não vai fazer com que esse produto que tem um aspecto de aparência não perca a sua aparência. O mercado automotivo, ele é muito exigente, como eu falei, não é o único, né? Mas ele é muito exigente nessa parte dos ensaios. Então, qualquer produto que é montado dentro do veículo, ele tem que passar por testes para provar que ele é bom no começo e que ele continua sendo bom ao longo da vida do veículo, ao longo do tempo. E o que a gente faz é isso. É claro que a gente não tem 2 anos, 3 anos, 5 anos, que é o que a montadora dá de garantia, para fazer um teste. A gente tem ali uma semana, um mês. Durante esse mês, a gente tem que procurar reproduzir aquilo que esse componente vai sofrer durante a vida, né, do carro. Então, são o que a gente chama de condições mais severas do que aquilo que é a realidade do carro. Mas tentando reproduzir essa realidade de uma forma laboratorial. A médio e longo prazo, principalmente. E a médio e longo prazo. O médio e longo prazo é importante. O início também é importante, o produto tem que funcionar, mas ele também tem que funcionar ao longo do tempo. A gente não quer um carro que depois de um mês esteja tudo dando problema, né? Não, até porque a gente sabe que pela realidade do Brasil, né, assim, do brasileiro, a gente sabe que não são todas as pessoas que têm acesso a ter o seu carro, né? E quando compram, geralmente compram de forma financiada. E aí, já pensou? Compra ali o carro parcelado em, né, 36, né, 48, enfim. Ou seja, é um item que vai durar ali para a pessoa no mínimo 3 anos, geralmente, né? Muito raro as pessoas trocarem de veículo antes disso, né? A frota brasileira, ela tá envelhecendo a cada ano que passa. Então. A gente sabe, né? O jeito que o preço tá das coisas, né? Então... a cada ano que passa, a frota vai ficando mais envelhecida. É muito comum você ver na rua carro de 15 anos, de 20 anos e tudo mais. Nem paga mais IPVA, né? Nem paga mais IPVA. Então, o teste é muito importante para garantir que, óbvio, vai trocar muita peça nesse meio tempo. Mas o motor continua funcionando, né? A transmissão... A gente fala muito de parte de ensaios e tal, mas a gente está inserido dentro de um contexto. A gente sabe que é uma indústria. Eu trabalhei durante muito tempo em indústria, não só na área de laboratórios, né? Então, a indústria automotiva em particular, que eu acho que é uma indústria muito vibrante, muito dinâmica. Maravilhosa, eu acho fantástico, inclusive. Ela é. Para quem já teve montadora, eu já tive várias vezes, por exemplo, lá na Fiat, né? Você vê a linha de montagem... Em Betim? Em Betim. A gente vê a linha de montagem, você vê o carro saindo, parece que é como se tivesse... Parece que você tá num filme, né? Você tá num filme, aquele monte de gente, é um formigueiro, um monte de gente trabalhando, parece que tá numa bagunça, de repente o carro tá feito, tá pronto, né? Rapidamente. Então existe muita... É muita tecnologia, muita tecnologia, muito pensamento, muito trabalho para se chegar a esse nível de sofisticação, né? Então eu acho o mercado muito interessante. E a parte dos ensaios é um dos elementos. Mas eu acho que é um elemento particularmente importante.
né? Inclusive, foi até uma coisa que eu falei para o Pedro, quando ele veio trabalhar comigo. Eu falei, na indústria automotiva tem o famoso ciclo V, né? Por que é um V? Na descida do V, o projeto do veículo está sendo desenvolvido. É mais ou menos assim que a indústria automotiva trabalha. Então, parte-se na concepção de um determinado veículo. Hoje não precisa partir do zero, se bem que muitas vezes existem, né, veículos inovadores. A gente pode até mais tarde falar sobre os carros elétricos, que são uma revolução já atual e vai ser cada vez mais. Mas parte-se de um conceito. Desse conceito desenvolve-se os sistemas, né? Isso ainda é engenharia. Dos sistemas desenvolve-se os produtos e dos produtos os componentes. Então vai descendo. Parte do geral, né? A concepção do veículo. Então aí eu vou ter o sistema, tem o sistema de arrefecimento, tem o powertrain, que é como o carro vai funcionar, o ar-condicionado. Então existem os diferentes sistemas dentro daquele veículo. Depois dos sistemas existem os produtos, né, o motor, o radiador, a embreagem, etc. O freio. E depois os diferentes componentes até chegar minimamente ali no parafuso que vai apertar aquela peça que fica fixada em um determinado local. Até no material, né? A liga do parafuso, o tipo de polímero que vai usar na peça. O tipo de polímero que vai usar, tudo isso aí é estudado. Interfere, né? Sim. Interfere. Então nós estamos ainda na parte do estudo, da concepção. Que é um trabalho de engenharia muito interessante, né? E depois dessa parte de concepção, entram os testes. E é aí que a gente entra. A gente tem que testar inicialmente os componentes, para depois testar os produtos, para depois os produtos testados serem montados no sistema, para os sistemas devidamente, então, validados, serem montados no veículo. E tudo isso tem que dar certo. Se você parar para pensar... É que a gente está muito acostumado, a gente ver carro andando, mas às vezes eu fico pensando, sei lá, um cidadão da Idade Média, né? Se ele cair no mundo de hoje, ele vai ver tanta coisa. Ele vai ver um carro também. Para quem andava a cavalo, né? Você vai ver um carro, um negócio que você põe um combustível e você sai andando. Pois Nossa, mas o que é isso? Né? Percorrendo distâncias. Então, eu acho que é um produto... até já escrevi redação na escola sobre isso. É um produto, ele é muito sofisticado. Né? A gente não para pensar isso porque está no nosso dia a dia. Ele funciona nas mais diferentes condições, no frio, no calor, no inverno lá da Rússia ou no calor da Amazônia, e percorre grandes distâncias, está vibrando, inclusive é um dos testes que a gente faz, ensaio de vibração. Ele está vibrando, está balançando, tem um monte de gente dentro, você liga o ar-condicionado, ligações, um monte de coisa e está funcionando. Então precisa de muita engenharia para se desenvolver um veículo. Sim. E a gente está nesse meio. É muito mágico mesmo. Isso que você comentou, Cláudio, é muito interessante, porque eu não tive a possibilidade ainda de conhecer uma montadora, né? Assim, fisicamente, pessoalmente falando. Mas já vi muitas séries, muitos documentários a respeito disso. A minha mãe, particularmente, trabalhou durante a vida toda como consultora de veículos e particularmente Volkswagen. Então, ela visitou, ela tirou foto, ela me mostrou. Então, é muito legal. E é uma coisa que eu também, de vez em quando, paro pra pensar, né? Assim, eu sei que tá no nosso dia a dia, mas é uma tecnologia que vai aumentando cada vez mais, né? A gente ouvia falar de carros elétricos. Hoje, eles já estão mais do que presentes no nosso dia a dia. As casas, os estabelecimentos estão se preparando cada vez mais para atender essa demanda com os carregadores e tudo mais, né? Para oferecer essa comodidade para os clientes e, enfim, para as pessoas. Então, é uma coisa que realmente a gente não para pensar no dia a dia, mas quando dá um estalo assim, você fala, nossa, para esse carro tá aqui, quanta coisa tem por trás, né? Quantas pessoas estão envolvidas no desenvolvimento desse veículo? Apenas de um, né? Não tô falando de vários. A gente sabe que a cada minuto sai um carro, né? Dependendo da montadora. Então, é uma coisa maluca. E isso que vocês fazem... Eu acho que é muito interessante esse trabalho dos ensaios, né, mecânicos, e você testar cada peça, cada item, cada componente. Eu acho que isso é muito, muito mágico mesmo, porque a gente só tem a segurança, né, de poder andar num veículo tecnológico e poder nos locomover, né,
exatamente como você falou, da Rússia, né, no Canadá, aqui no Brasil, enfim, independentemente do clima, por conta desses testes. Por conta de todo esse processo que tem por trás. E que às vezes a gente acaba não prestando atenção. Mas, no fundo, a gente sabe que existe, assim, né? Exatamente. A gente não para pensar. Sim. A gente não para pensar em nada. A gente vai vivendo. Né? Aí a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso, sobre essas mudanças de gerações. As coisas vão acontecendo num certo ritmo, né? É claro que a gente vai se acostumando. Mas quando você para e faz um balanço, nossa... Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, né? Eu lembro que, eu tinha um Golzinho, andava com ferramenta no carro. Quando ia pra praia, tinha maior medo que ia esquentar na subida. Eu tive esse problema, vou ficar parado na estrada. Então, do radiador. Porque vai ferver. Eu já passei por isso. Nossa, inferno que é. Então, isso aí é uma coisa que hoje é mais difícil de acontecer, porque a tecnologia evoluiu. Em relação a muitas outras coisas, evoluiu também. Sim. Em relação a... mas no caso da indústria automotiva, que é nosso principal foco, e ela teve uma evolução muito grande. Principalmente a partir não sei se você lembra do Collor, que chamou o carro brasileiro de carroça, né? No primeiro governo dele, foi uma das declarações polêmicas e que foi bom, porque mexeu com a indústria. Ele falou, o carro brasileiro é que nem carroça. E é verdade, porque na época tinha a Volkswagen, né? Fazia lá alguns carros, a Ford, as três grandes sempre tiveram presentes no Brasil, né? A Fiat, a GM, a Volkswagen. Mas os carros, eles eram muito espartanos, né? Aí, nos anos 90 e tal, até os dias de hoje, isso evoluiu muito, né? Então, é um produto que sofreu uma grande mudança. De conforto, de tudo. E o momento agora é muito bom para o setor automotivo. Porque você pega, a Europa está em crise. Não cresce muito mais lá para vender carro. A China está dominada. É BYD, é GWM. Então, Volkswagen está perdendo dinheiro na China. A Fiat nunca entrou. A GM está perdendo dinheiro. Então, todas essas montadoras que eles estavam tentando pegar, tradicionais, o mercado do Sudeste Asiático, eles precisavam ir para algum lugar. Os únicos dois países que continuam crescendo é Brasil e Índia. Pode pesquisar isso aí na internet. Eu não estou falando de... é tudo estudado. Mas tanto que se você pega os números, a Stellantis está trazendo 30 bilhões para o Brasil nos próximos 5 anos. A BYD está trazendo 8 bilhões. A GWM também está trazendo 8 bilhões. Vão começar a montar aqui. E cada uma das montadoras estão trazendo muito dinheiro. Cada carro novo custa 1 bilhão para você fazer. 1 bilhão de investimento. Então, assim, tá vindo muito carro novo para cá. É um setor que está super dinâmico, está crescendo. E assim... dá muito para surfar essa onda. E as marcas estão competindo cada vez mais, né, dentro desse segmento, justamente por conta da tecnologia. Vem uma montadora com uma tecnologia diferenciada, aí a outra precisa desenvolver uma outra, e aí entra o time de engenharia para se reinventar. É um setor que realmente não para de crescer, né? Exato. Enfim, então realmente esse mercado que vocês atuam é muito interessante. Agora, como, Cláudio, que você chegou nesse segmento? Conta um pouquinho assim da sua trajetória pessoal mesmo, porque a gente já conseguiu entender o que vocês fazem, qual que é a especialidade, né, da LabMore, mas como que você chegou nesse setor? Como que foi a sua estrutura aí de infância? Como que você já se imaginava que um dia você ia empreender? Conta um pouquinho pra gente. O script nunca tá pronto, né? A gente vai escrevendo ao longo, né, da vida. Você vai escrevendo ao longo, vai caminhando e vai, né? O desejo de empreender é uma coisa que eu tenho desde que eu me formei em engenharia. Eu estudei engenharia mecânica e de automóveis no Rio de Janeiro, né? No IME, Instituto Militar de Engenharia. Eu fui para o Rio com 15 anos. Porque eu era, assim, quando eu era moço, eu gostava muito de matemática, né? Aí participei das Olimpíadas de Matemática aqui, fui campeão brasileiro de matemática. Olha, que legal! Isso aí foi quando? Foi em 84. Isso. E aí, antes disso, eu tinha sido aqui em São Paulo, campeão paulista de matemática, imagina. Aí um colégio lá do Rio de Janeiro me convidou para estudar lá, era aluno profissional. Que legal! Eles pagavam pra gente morar lá, davam alimentação e moradia, e a gente participava de todos os vestibulares e todos os campeonatos, depois eles faziam propaganda em cima da gente.
sabe? Então esse era o modelo de negócio. Você fazia o marketing deles praticamente. Eu e meus colegas lá, os CDFzinho, né? A gente fazia o marketing deles. Então foi legal, né? Foi uma experiência. Imagina, eu saí de Jundiaí e fui pro Rio de Janeiro com 15 anos. Nossa, uma super grande jovem, mudança. né? Muito, muito novo. Amadureceu rápido. Amadureci, assim, a gente precisa... Eu tenho algumas críticas em relação a esse modelo, né? Eu acho que foi um intensivo demais, não precisava. Mas o colégio tinha interesse, eles queriam fazer propaganda, queriam que a gente fosse primeiro lugar em tudo, para eles publicarem, né? Mini Einsteins, né? Eles queriam que a gente fosse gêniozinho, passasse em primeiro lugar em tudo, para eles poderem divulgar o negócio deles, né? Então, acho que foi um pouco exagerado, né? Se eu pudesse fazer de novo, teria feito diferente. Mas cada um tem a sua experiência, depois a gente recupera o atraso de outras formas, né? Mas, enfim, foi legal, eu não vou jogar pelo lado negativo, foi interessante, é uma coisa que eu guardo. Ter ido morar no Rio de Janeiro, tão novo. O Rio de Janeiro é aquela coisa, é o Rio 40 graus, a gente ouve falar isso, e é mesmo, é uma cidade desafiadora, né? Assim como São Paulo também é. Sim. O Rio é de uma forma diferente. Mas aí fiquei lá, o meu irmão mais velho já tinha ido, ele também era dessa parte da matemática, e a gente foi lá para ser aluno, digamos assim, profissional. Aí o tempo foi passando, eu entrei no IME e entrei no ITA, aqui em São José dos Campos, né? Bem concorrido. Bem concorrido. Aí eu fiquei naquela, IME ou ITA, porque era o que eu queria fazer, mas eu já tinha um pouquinho de consciência, eu falei, nossa, eu já sou CDF. Se eu for pro ITA, aí eu vou... Aí lascou. Aí não vai ter vida social. Não vou ter vida social e vou ser nerd a vida inteira, né? Eu falei, não vou pro ITA. Porque o ITA era regime fechado. Sim. E o IME, no Rio de Janeiro, é regime aberto, né? Então eu fiquei no IME. Foi interessante, porque com o tempo você vai desenvolvendo também outras habilidades, habilidade social. Eu organizei, quando eu estava no Rio de Janeiro, e isso aí foi muito legal. Eu organizei a Olimpíada Carioca de Matemática, sabe? Eu e mais 2 colegas, a gente organizou a Olimpíada de Matemática. A gente fez as provas. Mentira! A gente convocou os professores a convidar os alunos a participar. Tal. E aí lá na UERJ, né? Na UERJ, a gente organizou a Olimpíada. UERJ. Eu conversei lá com o reitor, com o pessoal da comunicação da UERJ. A gente precisa de salas de aula para os alunos virem fazer as provas e tal. E assim, eu queria ter uma experiência, sabe? Eu queria ter uma experiência de organização, de administração também. É claro que tinha o lado de escrever a prova e tal, que era... Muita responsabilidade, né? Era nosso. Mas eu falei, eu quero ter uma experiência administrativa. De uma certa forma, isso foi a semente. Eu falei assim, pô, eu gosto disso. Eu gosto de, sabe, de criar um negócio. Que foi uma administração. Então, isso foi interessante. Foi aquele momento lá, a gente fez durante 2 anos, né? E foi uma experiência, digamos assim, já dentro do mundo dos negócios, né? Estamos aqui no mundo empresarial. Foi a minha primeira experiência como empreendedor, foi ter organizado as Olimpíadas de Matemática lá do Rio de Janeiro. E nessa fase você já estava com quantos anos? Imagina, tinha 18 anos. 18 anos, gente. Eu não vi. Acelerado, né? Gente, por isso que a comunicação é um negócio maravilhoso. Qual é a chance, né, de eu conhecer uma pessoa como você, né, Cláudio? Eu acho isso... Não, assim, sério. Às vezes, né, eu costumo dizer isso. Às vezes a gente tá na rua, né, cruzando com pessoas ali no dia a dia, e cada pessoa tem uma trajetória tão linda para contar, e a gente não para ouvir porque não dá tempo, não tem como conhecer todo mundo, né? São 8 bilhões de pessoas no mundo todo, imagina. Só que quando que eu ia imaginar que, né, se um dia eu cruzasse com você na rua, você teria essa trajetória para contar? Pois é. Muito legal, né? E são coisas que a gente faz, e você não pensa em dinheiro. Sabe? Sim, não pensa. Por amor mesmo. Faz. E eu conheço um monte de gente que faz assim. Você fala, faz porque gosta. É claro que todo mundo quer. O nosso laboratório de hoje é uma empresa privada que precisa se manter. É claro que todo mundo fala que se não gosta de dinheiro, eu acho que é uma mentira. Mas você faz porque gosta. Porque tem propósito, porque né, Cláudio? Tem propósito, porque você vê o sonho. Que nem o Pedro, que está aqui do meu lado, ele falou para você que ele trabalhou na XP. Você acha que ele ganhava mais na XP ou na Labimor? Entendeu? A XP é uma empresa que, pô, trabalha com os bilionários aí no Brasil. Mas ao mesmo tempo a decisão foi... Não é só isso, né? Quando eu conversava
Então, você tá vendo agora como é que é ver a cabeça dele, né? Então, quando eu trabalhava lá e conversava com ele, ele falava assim, não, meu sonho é para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos. Eu comparava isso com o que eu tinha de perspectiva lá, falava assim, cara, isso aqui é muito mais apaixonante. Então, escutar ele contando o que ele quer atingir e o que ele já atingiu, eu falei assim, cara, como que eu não vou acreditar que isso vai dar certo? No propósito, né? No propósito. Então, foi uma decisão difícil, mas fácil ao mesmo tempo. De sair de uma empresa para vir trabalhar com meu pai para ajudar a crescer o negócio. Ah, que lindo, gente. É muito bonito. Não vou chorar. É legal. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso. Eu me emociono fácil com as coisas, assim, com as trajetórias. Isso não é novidade, aqui o Lucas já tá acostumado. O Lencinho, inclusive, né, já tá aqui se precisar. Mas, assim, é muito legal isso, porque a gente sabe que é um desafio muito grande empreender. A gente sabe que o Brasil, infelizmente, ainda é um país que não dá tanta estrutura, né, para os empreendedores. É muito paixão mesmo, é muito, né, propósito, é colocar a cara ali. É um leão por dia ou mais. A gente sabe, né? A gente conversa com vários empreendedores aqui. Tem o lance da mão de obra, que tá cada vez mais difícil, né? A tributação aqui no país também não auxilia muito. Então, você tem que realmente amar muito isso. É claro que, foi o que você comentou, né, Cláudio? Acho que ninguém empreende assim, só por amor. Tem que ter o retorno financeiro, claro. Sim, é claro, óbvio, né? Todo mundo tem seus sonhos pessoais, seus objetivos pessoais, um império que a gente quer construir. Mas o empreendedor, ele é muito movido pelo que realmente ele serve, né? Assim, eu estou aqui nesse segmento, dentro desse mercado, para servir os meus clientes, para oferecer essa solução e ser a solução para muitas outras necessidades. Então, tanto é que o empreendedor está sempre se reinventando, né? A grande maioria precisa se reinventar por conta das oscilações econômicas. Teve uma pandemia aí no meio que muita gente precisou se reinventar, né? Enfim. É verdade. Eu gosto dessa palavra servir, porque o cliente, ele percebe isso. Né? Ainda mais no nosso setor, o Pedro falou sobre isso na entrevista lá, e é verdade. Muitas vezes, o cliente, ele vem com um problema. Ele não vem com... Ele busca a solução para o problema dele, né? Eu preciso validar meu produto, eu preciso vender meu produto. O cliente que chega para nós, ele chega com o objetivo de fazer um teste, claro, de conhecer a performance do produto dele, saber se é bom ou não é, sem dúvida, mas ele também precisa vender, né? Então é o mercado. E para ele vender, seja para montadora ou seja para outras indústrias, ele precisa apresentar esse laudo, esse relatório, atestando que o produto atinge a performance ou a durabilidade necessária. Que atinge as expectativas, né? Que atinge as expectativas. Então, ele tem isso em mente. O que ele não tem em mente, mas é aí que a gente entra, são os detalhes que a gente fala, né? É nos detalhes que... É minucioso, né? É minucioso, que está o conhecimento, o know-how. Então, tem todos os tipos de clientes. Tem clientes que são já bem evoluídos nesse campo, que chega já com a solução, olha, eu preciso disso, então a gente vai e trabalha. Mesmo assim, não é fácil, mas já tem um roteiro. Tem um script ali, né? Tem um script e tem muitos clientes que não vêm com esse script pronto e a gente ajuda eles a construir. Então, é nesse sentido que a gente... Assim, eu acho que esse é o nosso principal... o nosso principal produto é a consultoria. Por mais que a gente faça um laudo, que exista um documento de fato que está atestando, eu acho que o que a gente mais vende, na verdade... É a engenharia. É a engenharia, certo, Pedro? Pensar por eles, né? É pensar, né? Porque, assim, raramente o problema é o problema. Então, o cara fala assim, eu preciso testar minha peça. Mas o problema não é necessariamente esse. Às vezes o problema é... eu preciso entender a norma, eu preciso projetar quais são os testes, eu preciso entregar num prazo rápido, porque o meu chefe está me apertando, eu preciso que o custo seja baixo. Então, o problema nunca é só preciso testar, ele sempre é um conjunto de coisas. Né? Tem todo o corpo. E a grande maioria das vezes, a gente precisa sentar e esmiuçar com o cliente. Fala assim, putz, esse teste aqui, ele demora tantas horas. Isso daqui você pediu para fazer, mas isso aqui talvez você não precise fazer. Inclusive, é quando a gente vê o que a gente valoriza muito. Quando a gente fala assim, cara, você não precisa fazer isso. Sabe? A gente gosta de ser aberto, assim. Ou então, esse teu produto aqui,
a nossa especialidade não é essa. Isso aqui eu indico você fazer com esse parceiro. Essa transparência, né? Transparência. Isso realmente faz a diferença, viu, Pedro? Com certeza. Aí que entra esse negócio de servir que você comentou. Se a gente entra com a cabeça de eu vou servir o cliente, eu vou ajudar ele a resolver o problema de fato dele, a gente consegue fidelizar, a gente consegue criar relacionamento de longo prazo. Né? Com certeza. E isso parece uma conversa assim, mas é a verdade. Não é clichê, não. Não é clichê. A gente sabe que é isso mesmo. No dia a dia é o que realmente acontece. Existem casos e casos, existem coisas simples e tudo mais, mas aquilo que é, digamos assim, a lenha grande, né? Aquilo que mantém a fogueira acesa é esse tipo de relacionamento. Porque eu até li um livro esses dias aqui, muito interessante, sobre vendas, né? E assim, para eu resumir, o que o cara fala é o seguinte: para você vender, você tem que criar relacionamento com o teu cliente. Isso é verdade aqui, é verdade nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar do mundo. E a gente está vendendo o tempo todo, né? Seja uma ideia, seja um produto. Você está vendendo para os filhos, para a família, para quem quer que seja. Para os clientes, a gente tá criando um relacionamento. É verdade. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo é adulto. Né? Eles sabem que a gente está vendendo, eles sabem que eles estão comprando. Mas é diferente quando a gente atinge esse nível mais sofisticado de conversa, né? Tanto que os nossos melhores clientes são pessoas que a gente pode considerar que são amigos. Isso. Talvez seja até forte demais, mas são pessoas que estão próximas. Que tem um relacionamento tem um relacionamento que a gente conhece pelo nome, eles nos conhecem pelo nome, entendeu? Então a gente conversa tecnicamente. A nossa área, ela é muito técnica. A gente vai falar de megapascal, a gente vai falar de grau centígrado, a gente vai falar de ensaio de poeira de água, de vazão de X litros por minuto. De escala decibel, de potência RMS, escala decibel, de potência, de quilowatts. Gaussiana, de vibração. É engenharia real. É engenharia, é engenharia. E é uma área que eu gosto bastante e os meus funcionários também. Eles também são dessa... Quase todo mundo engenheiro lá. Todo mundo engenheiro. Quantos colaboradores vocês têm hoje? Somos em 10. 10 pessoas. Somos em 10 pessoas na equipe. É uma empresa pequena, mas de 10 são 6 engenheiros. Né? Inclusive eu e o Pedro. Então, é uma equipe que está ali para pensar. Né? Esse modelo de negócio que a gente tem, existem outras empresas que têm também, claro. Né? Apesar de ser um nicho, ainda... tem algumas empresas que fazem, a gente conhece a maioria delas, inclusive, mas é uma coisa muito comum. Mas esse é um dos pontos que eu ia perguntar, onde você conquistou esse know-how que você tem da Labmore? Então, eu conquistei nessa empresa multinacional, né? Eu inclusive trabalhei no Steadware, né? Nessa empresa, e eu via que lá na Europa, por exemplo, existem bastantes laboratórios ou empresas independentes das indústrias multinacionais que prestam serviços de ensaios e outras coisas também na área de engenharia. Então, é um modelo que era muito conhecido. Aqui no Brasil tem também, mas menos. Aí eu acho que é um mercado que pode crescer. Que está em expansão. Que está em expansão. Quando eu era funcionário dessa empresa, onde eu adquiri toda essa experiência, às vezes, como funcionário dessa empresa, eu precisava de um laboratório externo para poder realizar alguma coisa que a gente não fazia lá. E era muito difícil de achar. Aí eu falei, puxa vida, se é tão difícil eu, como funcionário dessa multinacional, eu achar um laboratório que possa fazer um serviço que eu preciso, mas se eu montar esse negócio, talvez dê certo. Foi essa a ideia original. Falei, bom, se não existe no mercado quem faça, eu acho que se eu entrar nisso daí... eu posso fazer. De repente eu encontro meu lugarzinho ao sol, né? Foi essa a ideia original. Eu lembro certinho. A gente tava lá em Rio Pardo e meu pai trouxe um calhamaço, assim, que era o business plan dele. Tinha tudo nos mínimos detalhes. Você lembra desse? Eu fiz um negócio. Depois que o tempo vou evoluindo, né? Lá em 2012, mas eu comecei 2013. Com uma ideia. Um calhamaço, assim, um monte de negócio técnico de desenho. Na época, eu tava no comecinho da faculdade, não entendia nada. Eu vi assim, caramba, velho, ele tava pensando nisso faz tempo já. Eu achava que ele tinha surgido com a ideia na hora. Né? Não, eu tava maquinando ali faz um tempão. Pois é. Então, assim, eu acho que todo mundo tem a ideia daquilo que a gente quer fazer. A gente conversa com bastante gente, eu já conversei com um monte de gente, e a pessoa vai falando, meu sonho, eu quero isso, eu quero aquilo, eu sinto que pode e tal. Alguns casos dá certo, muitos não dão certo também, nem sempre dá certo,
Né? Não são todas as empresas que prosperam nem às vezes. Nem sempre os sonhos se tornam realidade da maneira... A gente gosta dos casos de sucesso, né? Estou até lendo o livro agora do fundador do Boticário, é um cara que teve muito sucesso e tal. A medida do sucesso é sempre dada em função do volume que gera, do valor que isso aí tem. Claro, eu acho que isso é válido também, não vamos ser... Mas eu acho que, assim, mais uma vez, você fazer uma coisa que você gosta, se identificar com aquilo e acordar todo dia de manhã feliz e querendo, né, fazer, isso aí já é o suficiente. A gente não pensa, quando a gente está assim, a gente não pensa quanto que isso está dando de retorno financeiro para mim. Você não sai de casa pensando, será que, nossa, hoje eu vou... Não, lucrar você sai... X, vou lucrar né? X. Você fala, pô, hoje eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso atender esse cliente, resolver aquele problema e tal. E é assim que a gente pensa, né? Então, hoje, a Labmore é uma empresa que eu diria relativamente madura, mas que tem muito a crescer. Por quê? Porque o que a gente vende não é algo assim em cadeia. Não é uma produção em massa que eu faço e depois a gente reproduz milhares de vezes. A gente vende uma coisa que é um pouco mais especializada, né? Bem personalizado, né? Bem personalizado. Ao mesmo tempo, os investimentos, a gente acabou de investir num equipamento agora, é um investimento em dólar, porque não existe fabricante nacional. Então, é um investimento em dólar, onde a gente faz um empréstimo que tem que pagar juros com a taxa Selic, que está 14,5%. 14,5%. 14,5%. Na Europa, se não me engano, é 2%, né? Depende do país. Depende do país. Depende do país. Mas é um dígito só, com certeza. É um dígito só. Então, a gente está falando em 14% com o dólar a 5,70, né? Então, você vê, uma coisa que para um estrangeiro, vamos falar para um americano, se ele vai investir $10 mil, a gente tem que investir R$120 mil. Então, o valor do investimento, ele é maior para o empreendedor brasileiro nesse meu ramo, quando a gente precisa importar uma máquina. Não é só para mim, para qualquer empresa que precisa importar vai sair muito mais caro, né? Então, isso, digamos assim, atrasa um pouco a velocidade do crescimento. Mas, ao mesmo tempo, depois que você tem, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Quer dizer, depois que você faz investimento difícil e alcança, aí o crescimento ele é meio exponencial, né? Exatamente, que ele vai crescer mais. Então a gente eu diria que hoje, nós estamos saindo daquela fase em que a gente, sabe, trabalhou bastante para chegar numa fase que a gente começa a respirar um pouco mais. Dá um respiro, né? Uma folga. Dá um respiro, dá uma folga. Já tem um conhecimento do mercado, as empresas já sabem o que é a nossa marca. A gente está investindo em publicidade, certo? A gente está querendo tornar a empresa conhecida. As montadoras já nos conhecem, outras indústrias também já nos conhecem. A gente está fazendo investimentos de maior volume, entendeu? Então, isso aí... eu acho que essa curva exponencial, esse crescimento que no início ele é pequeno, mas depois ele acelera, a gente está nesse momento de começar a acelerar. Aquela curva, né? Que você fala, pô, passei, sofri, agora a gente está subindo. Está começando a subir. A exponencial, ela parece uma reta no começo, né? Aí quando acontece do nada. Acontece do nada. Então, você compra equipamento importante, a gente tem alguns equipamentos importantes, os ensaios climáticos, a parte de IP... Depois a gente pode até falar melhor. Então, isso aí vai consolidando e agora a gente está podendo, digamos assim, venha que eu consigo atender. E hoje, vocês, assim, grande parte dos clientes que vocês atendem são desse setor automotivo, mas vocês atendem outros segmentos também? Sim. Principalmente depois que a gente deu uma renovada no site, a gente vem recebendo muito pedido de muito cliente de muitas indústrias. O jeito que o meu pai falou, o jeito que ele explica para a mãe dele, né? O jeito que eu gosto de explicar para as pessoas na rua, vamos supor, tô conversando com um amigo. Eu gosto de olhar e falar assim, ó, tudo que você tá vendo à tua volta, testa. Essa luz aqui, testa. Aquela câmera, testa. A lâmpada, testa. O microfone, testa. Tudo testa. Para alguma coisa. Então, isso daqui, vamos supor, ele tem que ser capaz de captar uma determinada frequência de som. Como que eu sei que isso é verdade? Então, alguém tem que ir lá e testar. O que a gente faz, de certa forma, é isso.
com foco no automotivo, mas outro dia a gente estava testando o computador de bordo para aeronave espacial, a gente testa um monte de coisa do setor aeronáutico, a gente testa um monte de coisa do setor elétrico, tem os ensaios IP, que são... O teu celular ele é testado para IP, que é o grau de proteção. Tem que saber se entra água e se entra poeira para não atrapalhar os circuitos, né? Porque é tudo super preciso. Isso a gente testa também. Mas uma dúvida, assim, pessoal mesmo. Nesse caso, vocês testam peça por peça ou é lote? Só para eu entender. Tecnicamente falando. É uma dúvida. É lote. Essa é uma boa pergunta. Porque, né, às vezes, pela demanda, a gente sabe que a produção dessas empresas é um negócio absurdo, né? Mas nesse caso, por exemplo, a empresa produziu 10 mil peças, enfim, onde vocês entram? Qual que é a necessidade? Só para eu entender como consumidora mesmo, como leiga no assunto. Não, bacana, essa é uma boa pergunta, porque isso aí acontece muito nas indústrias, né? Então, alguns testes são feitos 100%. Existem alguns testes que já estão incorporados dentro da própria linha de fabricação, testa 100%. Por exemplo, eu trabalhei numa indústria que fabrica radiador para o carro. Radiador. Então tem que testar 100% para ver se ele não vaza. Se não tem vazamento, imagina, você põe água no veículo lá, daqui a pouco, né? Então o carro para. Está trincado, o carro para. Então esse é um teste 100%. É um teste? É um teste. É um teste de produção. Se produzir loco, 10 mil peças, as 10 mil vão ser testadas. Né? Tá. Então, isso existe. Parafuso da Petrobras, que vai em plataforma de petróleo, 100% dos parafusos é testado para saber se ele tem a dureza necessária. Entendeu? Então, existem algumas coisas que é 100%. Tá? A gente não trabalha no 100%. Então, se produzir 10 mil, ou 100 mil, ou o que quer que seja, eles vão mandar algumas peças para nós para validar que aquele conceito ele tá bom. Por exemplo, o exemplo do microfone que o Pedro comentou. Então, são produzidos, sei lá, 2 mil microfones, mas pelo menos 1 ou 2 ou 3 é sempre um número mágico, né? A gente gosta de falar em triplicata, isso é um termo comum em laboratório. Então, 3 peças eu tenho que testar para ver se elas estão respondendo corretamente. Se atinge as expectativas, se o rendimento está sendo superior, sei lá, 95%, se a durabilidade é boa, se a peça não quebra, né? Se não entra poeira e água, por exemplo. Né? Então, algumas peças são testadas para dizer que aquele conceito, aquele projeto, ele está aprovado. Inclusive, é testado antes de produzir. E testa antes de produzir. Então, em vez de eu fazer 10 mil, eu produzo 3 peças. Mando pra testar. Um protótipo ali. Exatamente, um protótipo esse é o termo correto. Tá vendo? Aqui, né? Parabéns. Ela tirou a palavra da minha boca. A gente testa o protótipo, mas geralmente até um protótipo mais avançado. Né? Muitas vezes o protótipo você está testando funcionalidade. A gente chega num momento que está um pouquinho mais maduro, que a gente testa a peça que está para produzir. Ó. Se você aprovar, amanhã eu ligo a máquina e já está produzindo. Já posso começar. Exato. Startar, então, né? São meio que verificações finais. Né? O grau de IP é um que é muito importante. Porque o que é o grau de IP? Vamos supor, aqui vai ter uma frestinha nesse microfone por onde pode entrar poeira. A gente testa com uma poeira super fininha, assim, você não consegue nem ver o grão. É microns o tamanho do grão. A gente coloca um vento nele, ele fica circulando para ver se entra poeira. Daí, o que pode acontecer? Ela pode entrar e pode danificar o sisteminha interno. Então, antes de produzir, o nosso cliente ele vai lá e fala assim, eu preciso vedar isso aqui um pouquinho melhor. Então, eu tenho que adicionar um pouquinho de material. Ou então, eu preciso remover um pouquinho de material. Então, são os ajustes finos que são feitos. Finais ali, né? Praticamente. Finais, pro cara falar, putz, beleza. Agora eu posso produzir o lote e vender isso daí, inclusive falando, a minha peça ela foi testada, ela resiste validada ao grau IP. Tanto que eu acho que a Apple tá anunciando, ó, o nosso celular é IP68. Esse ano a promessa é que vai ser tudo IP69, os celulares novos. O Apple 17 e o Samsung Ultra 26 vão ser já testados com IP69. É claro que uma Samsung, uma Apple, ele não vai chegar a fazer um programa, meu celular é IP69, o negado vai... What? Mas teve uma propaganda da Samsung que o celular caía dentro da água, né?
Então, isso aí é o IP68, né? Exato. É isso. Tecnicamente falando, é um teste de IP. O termo técnico a gente acaba não sabendo tanto, mas na hora que você demonstra, né? Ele explicou o conceito, com certeza. Isso aí. E aí na hora que vem que a empresa ainda faz um marketing em cima dessa estrutura que eles oferecem, aí facilita mais ainda, né? Assim, a credibilidade, a compra do produto, enfim. Querendo ou não, as pessoas buscam essa segurança, né? Tem até gente que chega e fala assim, putz, eu tô falando, será que eu posso vender no meu site que o meu produto é antiaderente? Como que eu testo isso? É um excelente exemplo. Né? Você pode fazer esse teste. A gente até sugere. Como eu falei, às vezes ele nem sabe o que ele quer fazer. Como que eu provo que ele é antiaderente? Ou como que eu provo que ele resiste a 90 graus? Que ele não quebra se eu derrubar? Né? Que ele é temperado, que isso, que aquilo, um exemplo, tal, né? Exato. Posso vender isso? A gente testa, tem um laudo aqui, dá para falar que resiste. Sim. Eu tenho muita satisfação com alguns clientes novos, que a gente sabe que são empresas, às vezes, pequenas, empresas médias, né? Que lutou para conquistar um espaço e vende o produto e tal. Aí ele chega para nós e fala assim, olha, mas eu queria fazer um teste no meu produto para saber quanto que ele suporta. Porque já faz 10 anos que eu fabrico, eu sei que ele funciona, mas eu não sei quanto. Então, não sei a proporção, né? Eu não sei a proporção. Eu não sei se eu posso colocar 20, 30, 40 ou 50 quilos no meu produto. Mas eu sei que ele funciona bem. Eu estou vendendo e vamos em frente. Eu fico satisfeito porque eu sei que ele está querendo elevar o nível ao fazer um teste. Ele vai ter um custo e ele vai poder quantificar o produto dele. Então, testamos outro dia um suporte de ar-condicionado, né? Então, ele testou o suporte do ar-condicionado. E eu dei um laudo para ele. Eu falei, olha, o seu produto suporta 120 quilos. Tá? Foi mais ou menos isso, mas posso estar errando no número. Mas ele teve a informação. Ele conseguiu quantificar qual é o grau que ele tem do produto dele, quão robusto que ele é. Então, ele elevou um pouco o nível do conhecimento do que ele faz ao fazer um teste de laboratório. Então, eu fico satisfeito com esse tipo de cliente, porque eu sei que ele está elevando o nível da empresa dele. Ele está crescendo, está se preocupando em passar cada vez mais certeza daquilo que ele tem no mercado para o cliente dele. Para o cliente dele. Exato. As grandes indústrias, as multinacionais, elas já têm isso incorporado dentro da filosofia. Precisa fazer. Então, a gente faz também, que é o nosso ganha-pão. Mas, no fundo, a ideia continua sendo a mesma. Eu também preciso saber se esse componente aí, se esse porta-luva que está sendo montado, depois de 3.000 aberturas e fechamentos, se não vai quebrar. É o mesmo conceito. Já está incorporado, mas a necessidade ainda existe. Inclusive, essa questão de estar incorporado, a gente fala porque a gente conhece. Mas muitas vezes, vamos supor, tem uma empresa pequena que ela quer começar a vender para a Toyota. Como que eu faço para vender para a Toyota? A gente estava trabalhando com uma que ela faz cinto para cachorro. Legal, né? Essa é legal. Faz cinto para cachorro. Então, esse cinto ele tem que resistir um puxão, né? Você tem uma batida de carro. Uma batida, sim. Então, esses caras queriam vender pra Toyota. Aí chegaram lá, os caras falaram assim, não, você tem que testar. Como assim testar? Você tem que... Tem uma norma aqui. Aí dão um documento para os caras dele, você tem que fazer esse teste aqui. Aí o cara fica, putz, e agora? O que eu faço? Pra onde eu vou, né? Que empresa que eu procuro? Aí encontrou a gente conversou e tal, e a gente testou lá o cinto deles, testou, viu se pegava fogo, viu a força que tinha pra ir pro impacto, pra ver se o cachorro vai ficar salvo e tal. Testamos um monte de coisa, se tinha cheiro ruim, a gente tem teste de odor também. E isso inflamável, essas coisas também. Sim, inflamável. E é muito interessante, porque a gente, de certa forma, permitiu que ele conseguisse vender para uma empresa multinacional. Então, a gente faz muito isso também. A gente cria empresa, como é que era a empresa? Como assim? A empresa simples, né? Simples. Os caras trabalham numa casa lá em BH, sabe? Eu fazia videoconferência com eles mostrando as peças dele. A peça é assim e tal, a nossa produção é ali, na sala, e aqui na cozinha a gente faz isso e tal. Cara, que legal, né? Você poder fazer parte desse... tá vendendo pra Toyota. Uma das maiores montadoras do mundo. E daí? E o pessoal de montadora, eu convivi bastante com eles, e não só de montadoras, mesmo das multinacionais,
tem infinitos fornecedores, tem um monte de gente. E eles têm infinitos fornecedores, assim, que fornecem o mesmo produto, inclusive, que fornecem né? o mesmo. Às vezes tem dois, vários. Querendo ou não, todos esses fabricantes de todos esses itens que vão em um veículo, por exemplo, né? São altamente impactados com a pandemia, por exemplo. Teve tanta complicação nesse meio tempo, porque você precisa importar muita coisa. E quando você importa muita coisa, você fica muito refém do transporte, da logística, do tempo que demora para ser produzido, dos valores que oscilam muito também. Então, tudo isso influencia. E você precisa ter ali na manga 3 fornecedores, pelo menos, no mínimo, né? A gente costuma sempre usar o número 3 como uma boa referência. Que entregam a mesma qualidade, ou a qualidade muito parecida daquilo, mas que ele tenha esse jogo. Olha, eu não consigo produzir essa quantidade que você pode agora. Então, eu vou pegar desse fornecedor, eu vou pegar daquele outro fornecedor também para conseguir atender a minha demanda. É uma loucura. É uma loucura. E para reduzir risco também, assim, né? Para reduzir risco também. Imagina você produz um parafuso que vai no motor... Com um único cliente, né? Com um único fornecedor. Aí você vendeu lá 100 mil carros. Aí esse parafuso deu problema. Você tem que fazer o recall dos 100 mil. Eita. Se você tem 10 fornecedores e um dá problema, é só 1/10 que você teve que tirar de produção. Exato. Então as montadoras têm essa estratégia para completar a produção, mas também para reduzir risco. Não, e isso acaba acalentando um pouco, né, o coração, acho que se tem uma coisa, se tem um terror. Que bom que tem com quem contar nesse momento. E se tem um terror para quem é fabricante de componentes, de componentes automotivos, é o risco de parar a montadora. O recall, é claro, mas mesmo o de parar a montadora. Né? Parar a montadora. O que é parar a montadora? Que nem a gente conversou. A montadora é um formigueiro, né? Todas aquelas pecinhas têm que estar junto ali para sair. Faltou um componente dos 5 mil para a linha de produção. Para tudo. Não, então, e aí tempo é dinheiro, né? As multas são pesadas. Então, se existe uma coisa que uma empresa que está no mercado automotivo fornecendo autopeças não quer, é parar a montadora. Eles fazem de tudo. Nenhuma indústria, né? No contexto geral... Nenhuma indústria, mas no caso da montadora, como tem esse lance da linha de produção e como os estoques são muito baixos, né, não dá para estocar tudo. Então tem que ser um just in time. Então, assim, tem que entregar na hora que precisa. Se alguém dessa cadeia falhar, vai parar a montadora. Então, as multas são muito grandes. E o temor que eu tinha quando eu era funcionário, né? Não podemos parar a montadora de jeito nenhum. Não pode errar. Então vem trabalhar no final de semana, trabalha à noite, trabalha em segundo turno, manda chamar a aeronave para levar as peças, para não parar a montadora de jeito nenhum. Por causa da multa e também por causa da confiança, né? Da credibilidade, né? Atrapalha a credibilidade. Não pode parar. Rapaz, e a gente, assim, a gente já conseguiu chegar em 50 minutos de bate-papo. Não acabou, não? Não, calma, tem muita coisa ainda pra gente conversar. Imagina. Mas eu vou aproveitar esse momento, já que a gente tá falando de qualidade. Tem um cafezinho aí que o Lucas trouxe pra gente. Muito obrigada, meu querido. Obrigado, inclusive, pra dar uma aquecida aqui nas cordas vocais. E aproveitando então essa pausa para o café, a gente vai falar da qualidade da Print, que a gente também tem o apoio dessa empresa maravilhosa, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Então, se você que é empreendedor precisa de cartões de visita, embalagens, adesivos, rótulos, canecas ou qualquer material promocional, a Print é especializada em entregar a qualidade, agilidade e ainda ótimos preços, né? Que é tudo que o empreendedor precisa. Tudo com tecnologia de ponta, atendimento pensado assim para quem vive esse dia a dia dos negócios, essa correria maluca. Então, é muito simples. É só você acessar o site print.com.br, tá aparecendo aqui na tela também, e descubra como você pode levar a sua identidade visual, a identidade visual da sua empresa, para outro nível com a Print. Print, muito obrigada pela parceria aqui com o Mundo Empresarial. E falando em tecnologia, né? Como que vocês trabalham com essa tecnologia toda? Qual que é o nível de tecnologia que vocês têm hoje lá na LabMore? E para onde vocês estão imaginando que isso tudo vai avançar? Com a chegada da inteligência artificial... Eu falo chegada, né? Inteligência artificial já existe há muito tempo. Mas eu digo assim, a chegada no sentido de aceitação, né? Das pessoas hoje estarem mais abertas a trabalhar com a inteligência artificial, a trazer isso para o segmento. Todas as empresas hoje em dia
precisam, né, atrelar de alguma forma a IA, porque eu acho que é um caminho sem volta, né? Não tem como correr disso. Sim, é verdade. Hoje, as máquinas que a gente tem lá, elas são máquinas conhecidas de mercado, né? São câmeras climáticas. Câmera climática é uma geladeira junto com forno, vamos dizer. Então, ele pega... Para exemplificar. Para exemplificar. Isso. Então, ele faz a peça chegar até menos... Tem teste que faz menos 60 graus Celsius e consegue chegar até 180 graus Celsius. E com umidade controlada também. Tem câmera climática, a gente está adquirindo agora uma máquina de vibração, né? Que é um equipamento super avançado, assim. Tem não tem fabricante nacional. Ninguém no Brasil que faz. Não tem. Tem um motor eletromagnético que faz ela vibrar a frequências de 2.000 Hz e chega até 50G. 50G é 50 vezes a força da gravidade, vamos dizer. Então é bastante força, que é para simular... Que é para simular impacto, que é para simular, enfim, coisas que acontecem num veículo que está andando a 120 km por hora, no avião que está andando a 900 km por hora, 1.000 km por hora. Até arrepia. O negócio simular. E o meu pai tinha até falado mais cedo, mas tudo vibra. Tudo que é transportado vibra. Tudo. Então você vai estar dentro de um caminhão, você vai estar dentro de um trem, de um avião, de um carro, vai vibrar. E precisa testar. Por quê? O parafusinho, a hora que vibra, ele vai perdendo um pouquinho. Da aderência. Ele vai soltando. O componentezinho aqui dentro, que tá ali ligado por um fio, né? Um fio de cobre fininho assim. Se ele vibra, ele solta, né? Então, o único jeito de você simular isso é botar numa máquina dessa. E hoje tem pouca gente no Brasil que faz. E essa foi uma grande estratégia por trás da compra dessa máquina de vibração. E daí, com isso, a gente consegue fazer um ensaio que pouca gente sabe fazer. Bem mais preciso, né? Que legal! A nossa estratégia de ensaios, né, de equipamentos, é ser capaz de ensaiar o produto olhando ele como um todo. Que nem o Pedro comentou. Tem a parte da vibração, tem a parte das temperaturas, o quente e o frio. Tem a parte de, será que se cair água, se eu lavar o veículo, esse produto ele vai encharcar, ou ele vai entrar água, vai parar de funcionar, vai resistir. Então, a gente nós estudamos as normas das montadoras. As montadoras são muito boas para escrever normas, né? Todas as montadoras escrevem muitas normas e sobre muitos produtos diferentes. Então, a gente estuda dentro daquilo que a gente mais faz, estudamos essas normas e elaboramos, então, um plano para dizer, olha, eu preciso realizar todos esses ensaios. Para eu realizar todos esses testes, que equipamentos que eu preciso ter? Então, foi a lógica. Então, dentro dessa lógica, a gente adquiriu recentemente esse equipamento que faz ensaio de vibração e existem alguns outros que estão dentro do nosso plano, digamos assim, mais de longo prazo, que a gente quer chegar lá. Para ser um laboratório completo. Testar tudo. Para testar tudo, sabe? Para testar dentro do nosso ramo, você faz? Faço. Ah, mas você faz? Não, esse aí não é o meu ramo, então a gente não faz. Mas dentro daquele que for o nosso ramo, a gente quer ter um laboratório completo, sabe? São equipamentos tradicionais? São a câmera climática, o shaker que faz a vibração, os ensaios de IP, os ensaios de flamabilidade, que a gente comentou, se pega fogo, né? Sim, também é um teste que a gente faz. Os ensaios acústicos também são importantes, é uma área que a gente trabalha menos, mas temos alguma coisa na área acústica. Toda a parte eletromagnética. Toda a parte eletromagnética, isso aí a gente... né? A gente não mexe ainda. A gente não mexe ainda, mas é uma coisa pro futuro. Exato. Uma outra coisa importante na nossa área é o sol. O sol, ele vai trincando, que nem na pele, né? A gente não tem os anti-UV lá, os protetores solares anti-UV. No produto, principalmente na peça plástica, é a mesma coisa. O sol, ele envelhece a peça plástica. Então, um dos ensaios que se faz é o ensaio de sol e chuva, para ver se a peça resiste a essa intempérie. É claro que não vai ser em um mês, não vai ser em 2 meses, mas ao longo dos anos, isso pode quebrar o produto. Existem máquinas que reproduzem essa condição. Essas a gente não tem ainda, mas está dentro do nosso no plano. Projeto, nos planos de longo prazo. E aí que entra essa questão que você comentou.
Quais são os nossos... Como é que a gente trabalha para dizer, onde que a gente vai investir? É através disso, estudando o que precisa. Estudando o mercado. Estudando o mercado, aquilo que os clientes mais demandam. E a gente faz um cálculo, como todo empresário faz. Tá bom, se eu investir e gastar X, em quanto tempo que isso vai me dar o retorno? Né? Qual é a demanda que a gente tem versus o quanto isso vai nos custar? E aí a gente vai investindo pouco a pouco. E toda essa tecnologia vocês acabam trazendo de fora, né? Praticamente. Existem coisas de fora e existem também produtores nacionais. Tem gente que faz câmaras climáticas no Brasil. É claro que é difícil competir com a China, né? Mas tem a questão do dólar também. Então é um balanço, né? Então, porque não deve ser fácil o processo de importar essas máquinas. Agora, você vai trazer da China, a China está literalmente do outro lado do mundo, né? Então, tá certo que hoje existem tudo isso que a gente pode falar um pouquinho sobre inteligência artificial e tal, distância, mas a distância ainda conta um pouco, né? Uma coisa é eu ter uma empresa em São Paulo que me atende e daqui a 2 dias está aqui para olhar o equipamento e consertar. Outra coisa é eu ter que trazer um técnico da China porque deu um problema no equipamento, que nem sempre dá para resolver online. Às vezes tem que estar presencial, né? É uma curiosidade minha aqui. E quem que aprova, quem que comprova esses equipamentos para teste que vem da China? Isso. Vocês fazem o teste do teste? Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. São as normas. As normas daqui, elas são... Não, mas existe uma excelente resposta a essa tua colocação. Existe um órgão no Brasil que todo mundo sabe, que é o Inmetro. Não é? O Inmetro, ele tem dentro dele o que eles chamam de Coordenadoria Geral de Acreditação, a famosa CEGECRE, dentro do nosso meio. Mas é o Inmetro. O Inmetro, na verdade, é quem diz se o laboratório está testando corretamente. Então, eu trago um equipamento, por exemplo, mas esse equipamento ele é bom? Então, na verdade, o ensaio ele é bom. Então, se eu testar, tem que dar 10. Eu testei e deu 10, o equipamento tá bom. Eu testei e deu 7 ou deu 13, o equipamento tá ruim. A sistemática tá ruim. Então, o que garante isso daí é a certificação do Inmetro. A gente fala, independentemente da máquina ser aqui, do produtor daqui o Inmetro não quer saber. Entendi. Você tem que testar. Não interessa como você vai testar, do produtor é brasileiro, chinês ou americano. Você tem que testar e tem que dar um resultado confiável. Se eu provar que o resultado é bom, o ensaio, a sistemática inteira está aprovada. É porque, às vezes, fica naquela dúvida, né? Quando você, geralmente, dependendo do segmento, tem máquinas que você importa, que você tem que adaptar para o mercado brasileiro, né? Em relação às normas técnicas, NR12 e assim vai, né? E tem outras máquinas que ela funciona da mesma forma, só precisa ter realmente essa certeza de que o ensaio em si funciona. É isso, né? A preocupação do Inmetro, ele fala assim, olha, não me importa como você está fazendo, se você comprou de A, B, C, né? Ou se você mesmo fez, né? Ou se você mesmo fez, tem coisa que a gente faz, a gente mesmo. Que legal. Né? Não importa, mas o importante é, você tem que passar num determinado, numa prova. Você tem que tirar pelo menos uma nota 9 nessa prova aí, para você poder comprovar que teu ensaio tá bom. Não precisa ser preciso, existe dentro da nossa área aquilo que a gente chama de incerteza de medição. Nada que se mede é verdadeiro 100%. Né? Então, o que é um metro? A definição de um metro é o espaço que a luz percorre durante X milissegundos, saindo de um canhão de laser e tal. Essa é a melhor definição do metro, né? Que é um padrão internacional. Esse padrão é extremamente... é o que define o que é um metro. Aí depois, tudo bem. E aqui, aí vem para os laboratórios nacionais, o Inmetro no Brasil, os laboratórios dos outros mundos, eles vão ter lá um padrão, que é uma barra, né, de metal que fica guardada a 23 graus, 50%, que define que aquilo é 1 metro. Depois esse 1 metro vem para os laboratórios de segundo nível, que vão ter lá um outro padrão, que é 1 metro. Até chegar no Labimor, que a gente também mede lá os nossos centímetros, que de alguma forma estão ligados a esse laboratório padrão secundário, que está ligado no padrão de metro, que está ligado no padrão internacional, que define o que é 1 metro. É assim que funciona a cadeia de rastreabilidade. Tanto é que tudo é calibrado. Até uma régua plástica assim, tem lá uma etiquetinha que foi calibrado, que alguém foi lá, mediu e falou, o centímetro dessa régua é esse centímetro. É 1 centímetro. Tá certo. Mas é 1 centímetro mais ou menos quanto?
porque tem mais ou menos também. É 1 centímetro, mas sempre tem um erro. E quanto mais baixo vai nessa escala de rastreabilidade, maior é a incerteza. Então, a gente também tem uma incerteza de medição que está associada. E, inclusive, esse é um cálculo que a gente é obrigado a fazer pelo próprio Inmetro, né? Essa incerteza, se ela for muito alta, o meu ensaio é reprovado. É reprovado dentro do Inmetro. E aí sim entra aquela questão. Mas tanto faz o equipamento que você faz, que você compra, em termos. Se o equipamento for ruim, eu vou reprovar esse ensaio. Então eu não posso comprar qualquer coisa também. Ele tem que ter um certo nível de confiabilidade. Eu estou livre para escolher qualquer um. Mas se eu escolher mal e não passar nesse ensaio, eu não tenho o selo de acreditação. Então é assim que funciona o mercado. Esse que nosso interessante, mercado. Gente. Nossa, é bem minucioso mesmo, Pois né? Muito bem legal, no bem detalhe. técnico e minucioso. E agora, Pedro, conta uma coisa, assim. Você decidiu, né, no começo aqui do podcast, o seu pai até comentou que você trabalhava na XP, e aí você decidiu ajudá-lo nesse processo aí da construção da empresa. Como que foi para você tomar essa decisão? Qual foi a sua principal motivação também? Quando eu estava formando, vou até dar uns passos atrás, assim. Porque você é engenheiro civil. Eu sou engenheiro civil, formado na Unesp de Guaratinguetá. Tem até uma história engraçada. Quando eu tinha 15 anos, eu falei, pai, eu quero fazer psicologia. Aí no Natal ele me deu uma calculadora de presente. Mentira! Juro por Deus. Lá em casa todo mundo é engenheiro ou formando engenheiro. Eu tenho 3 primos engenheiros, meu irmão tá formando engenharia, meu outro irmão tá formando engenharia. Por livre e espontânea Por vontade. livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea Por livre e vontade. espontânea pressão. Por livre e espontânea... Não, mas eu fico muito feliz de ter feito engenharia, né? Eu gosto muito de finanças, acho que a gente vai chegar nesse ponto, mas eu gosto muito de engenharia. O engenheiro ele é muito curioso, né? Ele é muito estudioso, ele resolve problema prático, né? Então eu tenho esse espírito engenheiro também. Então, por isso que Deu certo, né? Como eu comentei, né? Quando eu tava formando, eu queria ganhar minha independência financeira. Pô, eu tava na faculdade, meu pai me ajudava na época, me ajudava a pagar o aluguel na casa e tal. Mas eu queria ser independente, eu queria construir minhas coisas, queria ter o meu dinheiro, queria comprar meu apartamento, enfim. E eu vi que quem tava bem de vida nessa época, ou trabalhava em consultoria, ou trabalhava em banco, né? E daí eu tive a oportunidade de estagiar no Itaú, eu estagiei 4 meses, aí eu consegui conquistar a efetivação. Em 2017, eu passei no programa de trainee do Itaú, que é super concorrido. São 30, 40 mil candidatos todo ano e passa 100 pessoas. E das 100 que passam, 3 são mandadas para fora. É tipo uma vaga premium. E eu consegui ser enviado para Argentina. Trabalhei 1 ano lá. E daí eu trabalhei na Argentina, voltei, continuei carreira no Itaú. Um ex-gestor meu me chamou para ir para XP. E nesse meio tempo fui adquirindo minhas coisas. Fui comprando meu carro, né? Foi crescendo e realizando seus sonhos. Realizando meus sonhos materiais, né? E tem até tava escutando outro dia um podcast com um mestre Shaolin lá, que ele falava assim, às vezes você precisa conquistar alguma coisa para saber o quão ela não é tão importante assim, né? Verdade. Então, quando eu cheguei num ponto, eu já estava há 8 anos já no mercado financeiro, já tinha adquirido tudo que eu queria adquirir, paguei meu casamento, comprei... Enfim, materialmente eu estava realizado. Aí, coincidentemente, a minha esposa estava grávida, a Juliana estava grávida da Clara, e eu falei, putz, será que eu quero mais disso? Onde que eu vou, né? Para onde isso está me levando, né? E, coincidentemente, foi na época que a gente estava com a Labimor, como a gente comentou mais cedo, estava crescendo, e a gente teve a conversa. Falei assim, putz, e aí? Será que agora é o momento de vir? Então, assim... Porque lá no fundo do seu coração, você já tinha a ideia e a intenção de trabalhar na Labimor, mas um pouco mais pra frente, né? Assim, o planejamento não era pra tão cedo. Era plano pra futuro. E eu sempre me cocei também com esse negócio de empreendedorismo. Eu tentei lançar uma empresa de cobrança, chama Bianca. Trabalhei com um amigo meu ex-sócio. Acabou não dando certo. Mas eu sempre tive esse negócio de tentar fazer um negócio meu também. Então, quando meu pai veio conversar comigo... Já tinha tudo isso, é sempre bem multifatorial, esquematizado, né? Sempre multifatorial. Eu não acordei um dia e falei, putz, acho que tudo tava levando para chegar nessa decisão de, pô, vou trabalhar agora
na Labmor, vou trabalhar com meu pai, ajudar a crescer, né? E, poxa... Unir forças, né? Unir forças. E estou super animado, né? É o que meu pai falou mais cedo, né? A gente acorda todo dia pensando com o cliente que a gente vai lidar, a gente não acorda pensando no lucro, né? E estou muito feliz, muito satisfeito de estar fazendo isso agora, numa empresa que eu acredito. E o que é o legal do Pedro ter vindo para a Labmor, porque ele tem essa visão. Ele trabalhou na área financeira e, trabalhando na área financeira, ele viu muitas outras coisas. Então, ele traz ideias novas, ideias para reformular o nosso processo. Uma bagagem, né? Ele traz uma bagagem, ele veio de uma área diferente. Eu sou mais da escola mais tradicional, da engenharia, da matemática, que nem a gente comentou. Os equipamentos, eles são equipamentos, né, que são equipamentos de testes. Agora, ele, no processo e no nosso soft, né, no nosso soft ali, naquilo que é a coordenação do dia a dia, ele trouxe muitas ideias novas, né? A parte de inteligência artificial, por exemplo, tem muita coisa que dá para fazer com inteligência artificial. Eu não vivi essa realidade, mas ele viveu. Então ele pode trazer, já está trazendo algumas coisas, né, Pedro? Você comentou agora que a inteligência artificial está em pauta e tal, né? Mas o que está em pauta hoje são modelos de linguagem, né? Então o ChatGPT, o Copilot do Microsoft e tal, eles são modelos que eles trabalham linguagem. Mas a indústria usa inteligência artificial há décadas já. Então, os bancos, eles sabem, Sim. Os modelos de crédito dos bancos, eles usavam machine learning há 25 anos atrás. Então, é uma coisa que está bem incrustada já no mercado, né, profissional. E o nosso mercado, ele tem... É complicado, né, porque você precisa testar na realidade, né? Existem hoje softwares que conseguem simular a maioria das coisas. Então, hoje, as montadoras, a hora que elas vão fazer as peças, então, dentro do programa de computador, que tem um monte de inteligência embutida, eles conseguem dizer com bastante precisão tanto que vai resistir de temperatura, né, de vibração e tal. Mas, eventualmente, tem que testar na realidade. Na prática, né? Tem que testar na prática como que vai acontecer. Sim. Então, assim, acaba sendo o que a gente faz acaba sendo uma etapa necessária, mesmo com toda a adição de inteligência, com toda a tecnologia. Vai evoluir. A gente sabe que isso evolui, então é de hoje que existe a simulação. Né? Dá para se projetar um veículo apertando botões. E foi até uma palestra de um engenheiro da GM. Ele falou isso há uns 15 anos atrás. Ele falou: o sonho de um dia, da GM, no caso, é projetar um carro e não precisar fazer nenhum teste. Esse é o sonho. Mas... expectativa realidade, né? Não dá. É que nem se fala, né? Pô, você não precisa de fio, tudo é Wi-Fi. Precisa de fio, ainda precisa. Né? Não dá para fazer tudo, porque ainda é necessário realizar os testes laboratório. Mas é uma sinergia. E a gente precisa manter os olhos no futuro também. Entendeu? Então, o Pedro, ele traz essa visão de futuro. Ele tem esses conceitos de inteligência artificial. Ele sabe que, talvez, por simulação, por inteligência artificial, algumas coisas deixem de ser necessárias na área dos testes em si. E é uma coisa que a gente pensa também. Evoluindo, né? É evoluindo. Eu acho que a expectativa dos planos futuros de vocês e terem essa mente aberta para essa necessidade, eu acho que é o principal. Porque, querendo ou não, a inteligência artificial ela vem para auxiliar muita coisa. Traz muita precisão, né? Reduz tempo, custo e tudo mais. Então, o empreendedor que está aberto, né, a empresa que está aberta a atrelar a tecnologia, que foi o que o Pedro falou, que já existe há muitos anos dentro da indústria, dentro dos bancos, né, mas a gente começa a usar mais e falar mais sobre isso, né, de uns anos para cá. Então, eu acho que esse é unir, né, o útil ao agradável. Querendo ou não, é um pouco disso. E falando em futuro, quais são os planos de vocês para os próximos anos? Assim, como que vocês enxergam a Labmor daqui, sei lá, 10, 20, 30 anos? Eu enxergo
indo para essa área. Eu quero inicialmente completar esse plano de ter um laboratório, o melhor laboratório de engenharia mecânica do Brasil. Eu tenho esse desejo de ser uma referência em que a gente possa realizar todos os testes que a gente enxerga como necessários da nossa área. Ainda tem bastante coisa para fazer. Eu acho que nós estamos mais ou menos na metade do caminho, mas tem bastante coisa para fazer. Então, eu pretendo finalizar isso. Eu vou falar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não sei. Mas daqui a alguns anos eu gostaria de finalizar esse plano. E depois partir para um terreno menos palpável, que é, talvez não eu, mas eles, né? Partir justamente para essa parte de, ao invés de fazer um teste, vamos fazer a simulação, vamos utilizar a inteligência artificial para conhecer a performance do produto, vamos auxiliar os clientes. Ah, mas um dia vai precisar testar? Sim, mas guarda isso para o fim, porque é mais barato fazer um modelo, simular e ver se está bom, do que produzir um protótipo e testar. Protótipo é caro, teste é caro. Então, talvez a gente vai evoluir para uma área mais de engenharia, de softwares e tudo mais. De software, de inteligência artificial. Simulação numérica também é uma coisa que já existe há muito tempo. E as indústrias já trabalham com isso há anos. Ao invés de testar, simula. Então, o projeto, ele começa com uma ideia, uma imaginação. Essa ideia era traduzida num modelo, num desenho. Isso é simulado. Depois constrói-se uma maquete. Depois da maquete, o primeiro protótipo. Depois o segundo protótipo. Depois as amostras iniciais. Esse é o conceito que a indústria utiliza já há muito tempo. Então, tá tudo inserido. Não existe paixão. Existe aquilo que precisa ser feito em determinado momento. A simulação tem o seu momento, né? O projeto antecede a simulação e os testes, né? A tendência é sempre, cada vez, testar menos e tentar fazer tudo virtual. Quanto mais virtual for, melhor. Então, a gente precisa entender isso daí e caminhar a empresa para que ela se torne cada vez mais... E independente nesse ponto também, A gente tem que estar antenado, né? Tem que estar ligado. Tem que estar antenado. 30 anos, putz, como que a gente vai prever 30 anos? Acho que dá para prever 5, talvez. 2, 3. Porque até outro dia a gente não achava que a gente ia poder conversar com uma máquina e ela responder pra gente uma redação. Imagina, isso é muito inovador. Imagina quem produz... caixa de câmbio de veículo, né? Como é que está a cabeça desse empresário? O carro elétrico não precisa de marcha, né? Você não troca marcha, não tem primeira, segunda, terceira, é tudo no acelerador. Então, quem produz caixa de câmbio não vai perder, não vai mais ter mercado, porque vai ser tudo elétrico, se é que vai se tornar tudo elétrico. Então, ela tem que ir entendendo esse processo e ir se adequando. Isso em todas as áreas. Na nossa área também. Exato. A gente tem que estar antenado, ver as tecnologias que estão surgindo e ver os espaços que a gente consegue se inserir. E se reinventar, né? E se reinventar. Igual os testes de IP. A gente não era um plano originalmente. Não. Mas a gente viu que tinha mercado, vamos entrar aqui. Acho que a essência do empreendedor é essa. Você ter o faro para ver o que está dando mais retorno e conseguir ir atrás de capturar essa oportunidade. Mas e atender o máximo de segmentos possíveis, né? Atender, mas eu acho que dentro dessa área, eu complementando a sua pergunta, eu acho que ainda tem muita coisa para fazer, sabe? Mesmo na nossa área de ensaios de laboratório, ainda tem muito chão. Ainda dá para desenvolver durante vários anos e ainda ser uma coisa necessária e atual, né? Eu penso assim. Sim, perfeito. E depois, com o tempo, daqui a 20 anos, mas daqui a 20 anos... Daqui a 20 anos não dá para ser. Não é muito difícil. Mas eu tenho certeza que vocês vão construir cada vez mais estruturas mais fortes e eu não tenho dúvidas disso, porque dá para ver que vocês têm propósito no que vocês fazem, que vocês amam o que vocês fazem. Eu acho que esse é o segredo, né? De um negócio próspero. Ainda mais agora, né, Cláudio? Acho que para você deve ser muito gratificante, né? Você saber que tem, né, o seu filho que tá... Ele é tem mais 2 ainda. Então, você tem o João e tem o André, né? Tem o João e tem o André. Mas isso aí eu não forço, tanto que com o Pedro eu também não forcei. Não, mas então, deve ser gratificante pra você. É gratificante porque eles... Saber que eles tomaram essa decisão por si, né? Que eles tomaram por si, eles viram o valor e eles estão apostando, sabe? Que bom. Então eu fico muito feliz, muito feliz. Um legado que vocês vão continuar construindo, né? Com certeza. A gente tem que deixar isso aí acontecer naturalmente,
sem forçar, cada um tem o seu caminho, né? Mas eu me sinto muito, eu acho que, que o pai que não gosta de ter o filho, a realização de um pai é ver o filho trabalhando junto. No negócio, tá cuidando, né? E tem muitos exemplos assim. Muitos. Sim. Se a gente olhar, tem gente que começa, e começa, depois o filho continua, depois o neto continua, né? Não dá certo. Não, mas tem muito que dá certo também. Claro. Essa é a ideia. E é uma resiliência, né? Também, não é? Para vocês, assim? A resiliência é muito necessária. É muito necessária para quem começa a empreender, né? Porque aí a gente fala, existem os sonhos, todo mundo tem o seu sonho. Quem não tem o sonho, né? Empreender é um sonho, não é o sonho de todos, mas é um sonho de muita gente. E empreender e dar certo, aí precisa desse famoso termo, a tal da... Essa palavra mágica palavra. E a tal da resiliência, né? Que é um termo, na verdade, de engenharia dos materiais, né? Material que é resiliente. Não é aquele que dura no começo, é aquele que dura mais pro fim, né? Ele é resiliente, ele é bom no começo, mas ele, ao longo do tempo, ele continua sendo bom. Então, esse é um material que é resiliente. Ele, ao longo do tempo, com a carga sendo exigida, ele continua apresentando as mesmas propriedades, a mesma característica, o mesmo vigor inicial. Então isso aí é importante ter dentro de uma empresa. Você começa com uma ideia original, depois que passa aquela fase que, beleza e tal, continua resiliente. Depois que vem os momentos de dificuldade, não, você continua e vai trabalhando, vai enxugando, até que chega uma hora que, quando eu estudava lá nesse colégio no Rio de Janeiro, eu tinha um professor, né, que ele era meio que o nosso, como é que se chama o termo? Mentor. Mentor. Ele era o nosso mentor e ele contava a historinha que fica na cabeça da gente. Ele falava de um sapo que está se afogando dentro de uma xícara de leite, E ele fala assim, o sapinho ele está se afogando e ele não sabe o que fazer, ele começa a se debater, ele vai se debatendo e ele continua se afogando e tal. Aí com o tempo vai passando até que uma hora o leite coalha, fica mais sólido e ele consegue sair. Entendeu? Então ele contava a nossa historinha e falou, você precisa ser assim, você tem que se debater, mesmo sabendo que você está se afogando, mas você se debate e uma hora você consegue sair. Tá? Então, essa é uma história que eu tenho comigo, né? Eu acho que vale para todos, e isso é que significa ser empreendedor. É você, tá se debatendo ali, uma hora vai dar certo, e dá. Com certeza. Eu acho que uma hora dá. Maravilha! Agora é aquele momento, pode não parecer, né? Mas a gente já conversou bastante, deu para entender bastante o que vocês fazem. Nossa, muito legal, parabéns por toda a sua iniciativa de empreender, viu, Cláudio? Por você olhar essa necessidade no mercado e identificar isso e, né, conseguir ser resiliente nesse ponto, nesse processo. Parabéns pela trajetória da LabMore. Agora é o momento que vocês vão abrir o coração de vocês, tá? É o momento que vocês vão olhar para essa câmera e deixar um recado para a família, para os amigos, para os colaboradores, para os clientes, para a família, né? Enfim, e deixar aquele recado final que vocês gostariam de deixar para quem está nos acompanhando, para o nosso público, que também é um público muito empreendedor, né? E que com certeza se identificaram muito com a história de vocês, né? E estão apoiando e torcendo para que prospere cada vez mais, não tenho dúvidas disso. A começar então pelo Pedro. Legal. Pode olhar para essa câmera aqui, Pedro. Queria agradecer aí todo mundo que chegou até agora, né? Foi 1h30 de conversa, né? Agradecer todo mundo que chegou até aqui para ouvir os recados finais. Queria mandar um abraço e um beijo especial para Juliana e para Clara, minha esposa e minha filha, né? Um grande abraço para meus amigos. Um alô aí para os nossos clientes que estão acompanhando a gente aqui, ouvindo, né, o que a gente fala, né? E o quanto a gente é satisfeito em servi-los. E acho que é o público que está aí assistindo a gente, que ainda não teve a coragem de tomar o primeiro passo, de falar assim, vou empreender, o risco muitas vezes vale a pena. É arriscado, mas quando você consegue chegar lá, a satisfação é imensa. Gente, tá vendo? É muito bonito ver, assim, essa trajetória que vocês estão construindo. Parabéns pela iniciativa, viu, Pedro? Assim, não só a sua, né, mas dos seus irmãos também, né, do André e do João. De também seguirem aí a trajetória da empresa, né? E agora é o seu momento, Cláudio, de você também aproveitar essa oportunidade. Eu agradeço vocês de nos receberem, assim, de uma forma tão acolhedora. Que bom. De se interessar pelo que a gente faz, sabe? Porque é uma área muito
assim, específica, é um nicho. Então, a gente fica feliz das pessoas, poxa, fazendo perguntas e se interessar pelo que a gente faz e tudo mais. E a gente ter a oportunidade de explicar isso para todos. Para quem empreende, a família sempre sofre, sabe? E eu entendo. A gente vive um sonho, né? Então, esse sonho é meu. Mas, às vezes, quem está do lado não está nessa. Não é o sonho, né? É uma coisa muito individual. Então, o outro tem que entender o nosso lado. Então, eu queria agradecer minha esposa, porque ela sabe. Oh, meu Deus, não tem problema. Pode ficar tranquilo. É assim, a gente sacrifica a família. Eu tenho alguns colegas que empreendem também, eles falam, pô, meu casamento tava a ponto de separação. Por quê? Porque eu passo muitas horas aqui, eu venho de final de semana, sábado, domingo, e é a mesma coisa. Eu também faço isso. Quando precisa ir, a gente larga tudo e vai. Porque precisa ir, porque a gente está vivendo esse sonho. Às vezes nem é o sonho de quem está perto. Então eu agradeço muito a minha esposa, a minha filha, por entender esse meu lado, né, que a gente quer construir alguma coisa e elas estão junto comigo, né? Apesar de todos os pequenos problemas do dia a dia, elas estão junto comigo. Então eu fico muito feliz e agradeço a elas por ter essa compreensão. Os meus filhos, é um caminho que eles podem seguir ou não. Eu deixo isso muito à vontade, mas a estrada está aberta e está livre para vir. Eles fazem engenharia, a gente trabalha numa empresa de engenharia, então esse é o futuro. Tudo começa pequeno e com o tempo vai crescendo. Então, se eles tiverem esse sonho e eles quiserem fazer esse negócio crescer, eles podem vir, tá? Não vai ter moleza, assim como o Pedro não tem moleza, né? Tem que aprender no dia a dia ali, a coisa pequena do dia a dia, isso é necessário, mas eu acho que é um caminho possível. Eu quero agradecer aos clientes que acreditam na gente, que transferem o nosso ramo, depende muito da confiança, tá? Então, a confiança, ela é fundamental, tanto que o termo que a gente usa para falar, esse é um laboratório acreditado, né? O próprio termo já envolve confiança, eu acredito no que vocês fazem. Então, um laboratório acreditado, que é o termo técnico, ele também traz essa carga do cliente, digamos assim, confiar que o trabalho que a gente vai desenvolver para eles vai ter um valor. E esse valor, que é um número, que diz se o produto é bom ou não é, ele traz muito da confiança que os clientes colocam na gente. E a gente tem excelentes clientes que confiam na gente e eu sou muito grato a esses clientes. Eles sabem quem são, que são nossos amigos, né? E que confiaram no começo e continuam confiando no trabalho que a gente desenvolve para eles, né? E vamos aí. E é uma delícia. É uma luta, mas é muito bom. Que bom, que bom. Muito legal, assim, muito obrigada mesmo pela oportunidade de conhecer um pouco mais a trajetória de vocês, de tudo, toda a experiência, todo o know-how que vocês apresentaram aqui, né, nessa 1h30 aí de bate-papo, mas eu sei que tem muito mais a conhecer, então enquanto a gente estava aqui conversando, o contato, né, o site da empresa, da LabMore, os contatos, as redes sociais, enfim, todos apareceram aqui na tela, então possivelmente pode ser que entram em contato, né, pessoas, clientes com vocês através, né, do podcast. E muito obrigada mesmo pela confiança também aqui no mundo empresarial, por abrirem a trajetória de vocês aqui pra gente. Pra mim, né, foi um prazer conhecer um pouco mais do negócio. E as portas aqui da Global estão mais do que abertas para vocês voltarem em outra oportunidade, contando novidades, novos projetos, novas tecnologias, planos futuros, enfim. Pelo menos, o nosso desejo é que vocês cresçam cada vez mais, que vocês prosperem em todos os aspectos da vida de vocês. Não só na LabMore, né, pela empresa, que a gente sabe que é um ser vivo, né? Assim, praticamente envolve esse carinho, esse amor todo, mas também na vida pessoal de cada um. Tá bom? Eu agradeço. A gente sente também, desde o primeiro contato com vocês, do mundo empresarial, eu até falei assim, a gente tá no mesmo barco, sabe? Quando o Samuel foi lá e tal, que eu vi, eu falei assim, a gente tá no mesmo barco, né? Cada um no seu ramo. Vocês também têm essa pegada, né? A gente sente por tudo que a gente viveu, né, na gravação e hoje, que vocês também são uma empresa que lutam e tudo mais, e eu me identifiquei com isso,
sabe? Eu falei, pô, eles vão nos ajudar a fazer um trabalho de publicidade, que é importante, que é necessário, mas eles também estão, de uma certa forma, vendendo o peixe deles. Então, assim como você desejou sucesso para nós, a gente também deseja que vocês continuem a ter o sucesso que vocês têm. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu assisti o programa, ele é muito genuíno, é muito correto, é um bom jornalismo, se é que pode se usar esse termo, é aquilo que, como você falou, o Brasil cresce por causa das empresas, e é verdade, é o que mantém. É o que mantém. É o que mantém. Vocês estão inseridos nesse mundo e fazendo empresas como a nossa e muitas outras prosperarem através de uma boa publicidade. Então, muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos, muito obrigada mesmo pelo reconhecimento, pelo feedback, e voltem, tá? Numa outra oportunidade. Sucesso sempre pra vocês. Muito sucesso. Tá bom? Valeu. E a você que nos acompanhou nesse podcast, nesse episódio, que foi maravilhoso, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo aos quase 140 mil inscritos. A gente já tá chegando nesse nível aí. Muito obrigada mesmo por toda a credibilidade, pela companhia, por acreditarem também no nosso trabalho. E a gente se encontra no próximo episódio, sempre às 8h da noite, aqui no nosso canal do YouTube. E você consegue conferir também o episódio no Spotify, no Deezer, enfim, em outras plataformas também. A gente sempre tem um encontro marcado. Até mais. Tchau.